A psicanalista Darlene Troncois está aqui nos ajudando hoje a entender um pouquinho sobre esse maravilhoso, enigmático, difícil de entender mundo dos sonhos, na verdade, os sonhos. Falamos aqui já sobre Freud nos blocos anteriores, ouvimos perguntas dos nossos telespectadores e agora eu vou continuar aqui sabatinando a nossa entrevistada. Bom, Darlene, você acha que as pessoas que sonham e não lembram dos sonhos? Tem gente que fala assim, eu não sonho nada, durmo e não sonho. Você fala que sonha, eu não sonho. Ela simplesmente não está lembrando do sonho ou todo mundo realmente, ou as pessoas são diferentes, umas sonham mais, outras menos, outras não sonham? Em geral, elas não estão lembrando dos sonhos, porque nem que seja, é impossível, desde que há um inconsciente, há sonhos. De fato, o que acontece é que as pessoas, às vezes, a força do recalque, né, ou justamente em função da força desse conteúdo que não pode aparecer, é tão intenso que a gente esquece os sonhos. Isso que você chama de recalque? Sim. Não é o recalque que eu estou acostumado a ouvir na rua, não? Fulano é recalcado, porque não consegue fazer o que gosta. É diferente, é distinto. É distinto. Né? Recalcado todos somos, porque todos temos o inconsciente. O inconsciente é fruto disso que jamais, que jamais vai conseguir encontrar uma expressão pela palavra e, ao mesmo tempo, aquilo que não pode ser dito, porque há, sim, uma repressão. O que há no social é a educação, a repressão, né? O não do outro, isso é necessário. Então, desde que a gente recebeu, desde sempre, um não, há alguma coisa que fica, né, proibido. Então, o inconsciente é feito desse impossível de simbolizar ou do impossível, né, ou do proibido, né, dessa proibição que vem do outro. Ok, mas se os sonhos são, de fato, mensagens que o inconsciente manda para a gente, de um momento de primitivismo nosso, não é isso? Que todos, segundo, né, os estudiosos, todos nós temos vontades obscuras, vontades difíceis, vontade de matar, vontade de comer carne crua, vontade de fazer coisas horrorosas, sexualmente dizendo. Enfim, existe uma série de vontades loucas dentro da gente que os sonhos podem, ao tempo inteiro, mostrar essas mensagens. Mas eles simplesmente vêm desse recalque, desse lado obsceno? Sim. Ou os sonhos podem vir também de questões físicas? O físico pode também criar sonhos? Sim, porque o corpo não está fora disso. O corpo é a sede, né? Não há inconsciente sem um corpo. O próprio corpo, ele tem... Eu nadei muito hoje, nadei muito, me cansei, meus braços doem. E eu sonhei que estava voando, sei lá. Claro, então, porque não aquilo pode te vir de libera... uma coisa física? Evidentemente, né? Mas isso se torna um desejo, né? Um desejo de se livrar, né, da dor, por exemplo, né? E você se coloca numa outra posição, numa outra situação. Tal como a fome, por exemplo, que você sente, a fome você experimenta no corpo. Sonhou com um bolo de chocolate. Exatamente. Quando Freud descobre que todo sonho é a realização de um desejo inconsciente, foi a partir do sonho da netinha dele, que ele escuta ela dizendo alguma coisa como quero comer morangos, bolo de morangos. Ela tinha sido proibida de comer a sobremesa, né, o bolo de morangos à mesa. E ela sonha, então, que estava comendo esse bolo de morangos. Essa torta de morangos, enfim. E Freud escuta isso. Quando ele escuta, ele faz essa... Todo sonho tem essa estrutura simples, né? Entre o impossível de realizar, né, ou o proibido, né, de realizar, e que retorna no sonho, e nem que sejam, às vezes, esses desejos obscenos. Ok, mais uma perguntinha dos nossos telespecs. Dizem que sonhar com dente é sinal de morte, é verdade? Não, nenhum significado fixo de um sonho, pode ser considerado verdadeiro, né? A não ser que o sujeito, a partir dali, porque ele já tinha algum conhecimento, isso passa a ter um efeito sugestivo na sua experiência. Isso é outra história. Mas nenhum sonho tem um significado fixo. É isso, Quem né? fixa o significado do sonho é o sujeito, é o sonhador. Mas não tem uma história de que quando a gente sonha que está caindo, é porque a gente está crescendo? Não necessariamente. As vovós, as bisavós diziam isso. Porque é uma tentativa de dar uma resposta criança, a isso que é profundamente enigmático. Claro. Eu busquei uma historinha lá da infância, porque todo mundo fala isso, né? Quando a gente dorme, a gente cresce. Aí sonha que está caindo, que está voando, aquelas coisas assim. Ok, acho que nós temos mais uma perguntinha, né? Vamos ver. Diz que quando a gente sonha com cobra é traição, isso é verdade? Não, é a mesma história do dente, né? O sujeito, ele pode estar se sentindo ou se supondo traído, ele sonha com essa cobra e ele dá esse sentido,
mas não necessariamente uma cobra, para mim, representa uma coisa que para um outro sonhador representa outra completamente distinta. Não há nenhum significado fixo para o sonho. É claro, se sonhasse com chifre, seria o quê? Então, se com cobra é traição, eu fico imaginando o que deve ser sonhar com chifre, meu Deus do céu. Tá rindo de quê, Samuel, meu cinegrafista? Tá familiar aí a história? Você já sonhou com chifre? Não? Não? Ah, tá. Ele não lembra dos sonhos. Lembra que ele disse pra gente que ele não lembra dos sonhos? É recalque isso, né? Ele lembra fragmentos. Ele lembra fragmentos do sonho, entendi. A parte do chifre ele não lembra, não. Brincadeira, hein, Samuel? Ok. Bom, continuando o papo aqui. O sonho com a sua função na vida cotidiana, o sonho na experiência analítica, muitas dessas coisas a gente tem falado. Agora, eu continuo batendo na tecla do sonho com a religião. Você acha que isso pode realmente tirar as pessoas do entendimento claro a respeito do sonho? Se elas levarem isso para um lado muito mítico? Sim, certamente. Porque, por outro lado, na vida cotidiana, isso deve ter uma função, né? Tomar os sonhos da forma religiosa, ninguém pode dizer que isso é certo que isso seja certo ou errado, de forma nenhuma. Cada um se vira como pode, né? O analista que não pode enveredar pelo significado religioso dos sonhos. Isso não. Senão ele perde o sentido ético da fala singular de cada um. Se o sujeito traz essa questão, quando ele conta os seus sonhos, isso não pode ser desprezado. Porque a religião, a bem da verdade, todas as figuras que a humanidade deu, né, para esse poder que ele chama divino, diz respeito ao seu desamparo primordial, né? É o mesmo anseio que uma criança tem em relação ao pai, por exemplo. Ao pai que possa lhe proteger, porque talvez uma das primeiras experiências da criança seja do seu desamparo, do seu profundo desamparo. Nem que seja reconhecendo toda a potência do outro, né? Porque o outro ela vê na vida, né? Se movendo, realizando as coisas, e ela ainda não anda, ela ainda não fala, porque mesmo antes de falar, ela se dá conta da sua dependência, da sua total dependência do outro. Então, a angústia do ser humano diante desse desamparo é extrema. A primeira experiência, o primeiro afeto, a primeira afetação de uma criança é em relação ao seu desamparo. Doutora, infelizmente chegamos ao final deste programa. Estou aqui pensando que podemos ter outras edições com a senhora, não é verdade? Agora que o Félix está bombando na novela, então, com aquele desamparo todo dele, da figura paterna, isso pode ser uma boa pauta para a gente. Será que a falta de uma figura paterna pode criar personagens tão monstruosos quanto aquele? É verdade. Pode? Adoraria que a senhora voltasse aqui para nos falar sobre isso, né? Pois dentro não. desse contexto novelístico, existem várias verdades a serem abordadas, né? Olha como é que eu falei bonito agora. Ok, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Um beijo e volte mais vezes, tá? Com prazer, Wesley. Ok, para vocês um beijão na boca e até o nosso próximo encontro, sempre aqui no Sala News, que é a sua casa, a sua sala, aqui a gente conversa de tudo, até de sonhos e vida além, tá bom? Te espero.